Olá, aqui é o professor Sérgio do LabGel Mackenzie. Hoje vamos falar de edição de tabelas e edição vetorial. Edição de tabelas no QGIS. O formato Shapefile é o formato mais popular de dados vetoriais geoespaciais para softwares de sistemas de informações geográficas. Esse formato possui em sua estrutura uma imagem vetorial associada a uma tabela de atributos, através de um arquivo de índices, permitindo a realização de consultas e a geração de mapas temáticos. O formato Shapefile possui diversos arquivos. Os principais são o arquivo com extensão .shp, que armazena as informações geométricas de cada feição, o arquivo .dbf, Database File, que armazena as informações da tabela de atributos, e o .shx, que é o arquivo de índices que associa as informações da tabela de atributos com as feições. Para exemplificar, vamos abrir uma camada aqui no QuantumGIS, uma camada vetorial que já existe, e nós podemos perceber aqui o arquivo principal, que é o arquivo Shapefile, onde estão as feições geométricas, o arquivo DBF, onde está a tabela de atributos, o arquivo de índice que relaciona as feições com as linhas da tabela de atributos e mais alguns arquivos adicionais. Para você abrir, você sempre escolhe o arquivo .shp, que é o principal. Então nós temos aqui uma feição, aliás, uma camada vetorial com feições representando os distritos da região metropolitana de São Paulo. Para acessar a tabela de atributos, podemos clicar com o botão direito na camada e escolher a opção de abrir tabela de atributos. Então aqui nós temos um campo com o código IBGE de cada distrito, e aqui nós temos o nome de cada um dos distritos. Ou também podemos utilizar esse outro botão de abrir tabela. Como nós estamos vendo, essa camada possui dois campos, um campo de código e um campo de nome do distrito. Essas informações podem ser mais bem detalhadas na janela de propriedades, que você pode acessar com o botão direito na camada. Tem aqui a janela de propriedades. Ou então você pode apenas dar um duplo clique na camada, que a janela de propriedades também é aberta. Nesse item campos, nós podemos ver que o campo número 0 é o código do IBGE, que é um string de 20 caracteres. E o nome do distrito também é um string, mas com 60 caracteres. Então, neste vídeo, nós vamos mostrar como fazer para manipular as informações dessa tabela de atributos. Como inserir, como deletar, como trabalhar com essas informações e com esses campos que representam cada uma das feições que estão desenhadas na camada vetorial. Além das informações existentes na tabela de atributos dessa camada, nós podemos incluir outras informações, como por exemplo, a população de cada um dos distritos, a quantidade de domicílios e várias outras informações. Para isso, nós podemos utilizar um arquivo do Excel, uma planilha Excel, ou um arquivo no formato CSV. O formato CSV é um formato texto, onde as informações estão separadas por um delimitador específico, por exemplo, uma vírgula ou um ponto e vírgula. A opção de abrir uma planilha Excel diretamente no QGIS é muito simples e rápida, mas ela não funciona corretamente em determinadas situações. A opção do arquivo CSV é um pouco mais trabalhosa, mas vai funcionar em qualquer caso. Vamos dar uma olhadinha agora em dois exemplos, onde a gente utiliza uma planilha Excel e um arquivo CSV para introduzir novas informações na tabela de atributos da camada. Em ambos os casos, é importante que a planilha ou a tabela de informações CSV contenha um campo de identificação que possa ser associado a cada uma das feições da nossa tabela de atributos. Então, se abrirmos novamente aqui a nossa tabela de atributos, esse campo com o código do IBGE é um campo que pode ser utilizado para realizar essa conexão. Então, cada uma das feições
nessa camada possui um código, e esse código vai ser colocado também na tabela do Excel ou no arquivo CSV, para que as informações de lá possam ser associadas a cada uma das feições da tabela. Nessa planilha Excel, temos os dados referentes a cada uma das feições da nossa camada vetorial. Então nós temos na primeira coluna o código do IBGE, que vai ser utilizado para fazer a ligação entre as demais colunas e cada uma das feições da camada. Uma coluna com a população de cada um dos distritos referente ao censo realizado em 2010. Aqui a quantidade de domicílios também, dados do censo de 2010. Porcentagem de domicílios abastecidos com água tratada. Então, por exemplo, aqui o primeiro município é 92%. Aqui a porcentagem de coleta de esgoto e aqui a porcentagem de coleta de lixo. Todos esses dados foram retirados do censo do IBGE realizado em 2010. Nós vamos introduzir essa camada do Excel como se fosse uma camada vetorial. Então, adicionar camada vetorial, buscar, eu vou pegar esse dados.xls. Então, eu tenho agora a minha camada com a região metropolitana e a minha camada de dados. Se você abrir a tabela de atributos da camada de dados, nós vamos ver exatamente aquelas informações que estavam disponíveis lá no arquivo do Excel. Para fazer a conexão das duas camadas, nós vamos clicar na camada vetorial, vamos entrar na janela de propriedades e vamos acionar aqui a opção de uniões. E aí nós vamos criar uma nova união, unindo a camada dados, o campo código, que seria o código de IBGE, com o campo CD Geocode D, que é o campo equivalente na nossa camada vetorial. A princípio vamos armazenar esta camada de forma virtual, ou seja, nós não vamos salvar um arquivo com a união. E aqui nós podemos escolher quais são os campos que serão unidos. Se você deixar essa opção desligada, ele vai unir todos os campos. E aqui um prefixo que vai ser adicionado a cada um dos campos. Então o nome da coluna, o nome do campo, ele vai ser o mesmo nome que você tem lá no teu arquivo Excel, precedido desse prefixo dados underline. Ok. Então foi feita aqui uma união das duas tabelas. Se você entrar agora na tabela da sua camada vetorial, você vai ver que a união foi feita, Esse campo inicial foi utilizado para unir as informações e eu tenho agora para cada um dos distritos, as informações como população, domicílio e assim por diante. Note que a coluna, a primeira linha, o nome da coluna é aquele prefixo dados, seguido do nome da coluna que existia lá no Excel. Para concretizar essa união, nós precisamos salvar essa camada com um outro nome. Então vou utilizar a opção salvar como, vou escolher região metropolitana de São Paulo, por exemplo, completa. O SRC eu vou manter o mesmo, Essas opções aqui não tem necessidade de você mexer em nada e vou dar um OK. Olha, agora eu tenho duas camadas aqui que são mais ou menos equivalentes, Essa camada completa, onde eu tenho todas as informações aqui na minha tabela de atributos. E essas outras duas camadas, a camada de dados e aquele meu shapefile original, que estão unidos virtualmente. Eu posso até descartar esta camada, descartar essa outra, e trabalhar unicamente com essa camada unificada. Abrindo a nossa janela de propriedades da camada e analisando agora os campos, a gente pode ver que os dois campos originais, que eram do tipo string, permanecem. Os dados da população
são informações inteiras com comprimento de 10 dígitos, domicílios também inteiro, e os dados de água, esgoto e lixo são reais, né? São valores em ponto flutuante. A outra forma que nós temos para unir as informações das tabelas é utilizando um arquivo CSV. Então nós vamos novamente criar um projeto em branco, adicionar a camada da região metropolitana, abrir a planilha Excel, e agora nós vamos salvar as informações do Excel como se fosse um arquivo CSV. Então vou no salvar como, vou escolher aqui a opção CSV, que é o texto separado por vírgulas, né, informações separadas por vírgulas. Cuidado para não utilizar esses dois outros CSV que possuem uma formatação diferente e não funcionam no QGIS. Então utilize sempre esse aqui. E agora eu vou salvar o meu arquivo do Excel no formato CSV. Aqui eu vou falar que sim e vou fechar a minha planilha Excel. Se você olhar agora na pasta, você vai ver que o arquivo dados XLS permanece e eu tenho agora um outro arquivo dados.csv. Esse arquivo, só para vocês conhecerem, né, eu vou abrir com um bloco de notas ou com o WordPad e vocês vão ver que ele é um arquivo no formato texto. Então eu tenho aqui o código, a população, domicílios e assim por diante, e em cada uma das linhas os dados de cada um dos distritos separados por ponto e vírgula. Então as informações estão separadas por ponto e vírgula. Uma das coisas que eu preciso fazer para que esse arquivo funcione dentro do QGIS é alterar o caractere de decimal. Normalmente aqui na língua portuguesa a gente usa a vírgula como separador decimal. E o software QGIS, que utiliza o padrão inglês, né, ele utiliza o ponto como separador decimal. Então eu vou pedir para substituir todas as vírgulas por ponto. Olha, substituir tudo. Então agora eu tenho um arquivo que está no padrão que o QGIS necessita. Vou salvar. Vou sair daqui. E vou inserir essa camada CSV dentro do meu QGIS. Vou utilizar essa opção aqui, olha, que é a opção de inserir um texto delimitado. Pode ser por aqui também, olha, na camada, né, adicionar camada de texto delimitado. Vou procurar o meu arquivo, aqui, CSV. Normalmente a opção do QGIS é essa daqui, né? CSV, texto separado por delimitador, mas o delimitador padrão é a vírgula e o meu delimitador é o ponto e vírgula. Então eu vou colocar aqui como delimitador personalizado. Vou tirar a tabulação, vou deixar só o ponto e vírgula aqui marcado como delimitador. Então aqui embaixo já dá para ter uma visualização prévia de como o arquivo está sendo lido, né? Aqui a quantidade de linhas de cabeçalho que eu vou descartar é nenhuma. E a primeira linha, né, o primeiro registro, tem o nome dos campos. Em relação à geometria, né, esse arquivo ele não tem geometria. Ou seja, eu não tenho coordenadas geográficas, por exemplo, latitude e longitude, referente a cada uma das minhas informações. Eu tenho apenas o código de BGE, que vai ser suficiente para unir essas informações da tabela com as feições do meu shapefile. E agora um OK. Pronto, está aqui a tabela dados, né, a camada dados. Se você entrar na tabela de atributos, estão aqui os atributos. E o processo de união é o mesmo que nós vimos anteriormente, né? Você entrar aqui em propriedades, uniões, adicionar uma união. Então nós vamos unir o campo dados
aliás, nós vamos unir da camada dados o campo código com o campo CD geocode D da minha camada da região metropolitana. Vou deixar todos os campos, né, para ele unir. E agora eu vou tirar o prefixo. Eu não quero que tenha esse prefixo aqui na coluna. Ok. E ok. Então agora a nossa tabela já está unida. Pode ver que o rótulo aqui, o título, né, de cada uma das colunas agora não tem o prefixo. Ele manteve os mesmos nomes utilizados no Excel. E para concretizar eu teria que salvar essa camada com outro nome, né, para concretizar essa união que por enquanto é virtual. Novamente vou verificar a estrutura dos campos na minha tabela. Então aqui o código e o distrito são do tipo string, população e domicílio são valores inteiros, água, esgoto e lixo são valores reais, né, valores do tipo double. Double significa que é um real com dupla precisão. Pode acontecer desses campos aqui estarem num formato diferente, né? Por exemplo, população em vez de inteiro pode estar com formato string, e isso dificulta na hora de você fazer a classificação das suas feições. Então, qualquer problema que você tenha com a estrutura da sua tabela, a gente aconselha a utilizar dois plugins que você pode instalar no QGIS, um chamado Table Manager. Nesse caso aqui, o Table Manager ainda está mostrando apenas os dois campos iniciais, né? Ele não está considerando a união, porque eu não fiz a opção de salvar como na minha camada, né? Mas ele permite que eu mova os campos de ordem, né, de posição. Posso mover o campo para cima ou para baixo, posso renomear um campo, né, mudar o nome dele, posso inserir um novo campo, posso clonar um campo, posso remover, né, deletar um campo. Então esse plugin Table Manager permite uma manipulação dessas informações que eu tenho na minha tabela de atributos. Um outro plugin interessante é o MMQGIS. Tem várias opções aqui, mas o que interessa no momento para nós é o Modify, onde você pode converter alguns campos de número para texto, né, de ponto flutuante para texto, ou de texto para ponto flutuante, se isso for interessante para você. Então você entra aqui, você escolhe o campo, né, e ele faz a conversão automática para você. Isso deve ser utilizado quando a importação da tabela de atributos te traz campos numéricos como texto, como string, por exemplo. E você precisa desses campos para fazer algum tipo de classificação ou algum tipo de cálculo. Além dos plugins utilizados para editar a tabela de atributos, nós temos também uma ferramenta que é a ferramenta básica do QGIS, que é a calculadora de campos. Então nós podemos entrar aqui na tabela de atributos, entrar no modo de edição, que é esse primeiro ícone com o lápis. Esse ícone aparece aqui em cima também, né? E a partir do momento que esse ícone está ligado, eu estou fazendo a edição da minha tabela de atributos. Ou seja, eu posso alterar informações da tabela. Por exemplo, eu posso clicar aqui e alterar o que está escrito dentro de uma célula. E aqui no meu desenho, né, nas minhas feições, eu posso também mover os pontos, né, que formam todo o contorno das minhas feições. A edição geométrica, né, das feições nós vamos ver no outro vídeo, tá? Então nesse vídeo nós vamos falar apenas da edição da tabela. Esses ícones que você encontra aqui na parte superior, eles servem, por exemplo, para você remover feições ou remover itens da tabela. Então você pode selecionar alguns itens na tabela. Eu estou selecionando aqui com a tecla Ctrl, né? Essas feições aparecem em amarelo no meu mapa, né? E se você clicar nesse botão aqui, você acaba apagando essas feições que estão selecionadas. Para desfazer a seleção, vou usar esse botão aqui, ó. Tá? Aqui é aquele botão que nós já conhecemos, onde você pode selecionar as feições utilizando uma expressão lógica. Aqui eu posso mover os itens selecionados para o topo. Então, por exemplo, vamos selecionar alguns itens aqui.
né? E com esse botão aqui eu consigo mover esses itens para o topo. Esse outro é para inverter a seleção. Então, por exemplo, eu tenho 3 itens selecionados, né? Clicando nessa opção, eu inverto. Eu vou selecionar todos os itens menos esses 3 que já estavam. Então, ele inverteu, né? E lá no final ficarão os 3 que não estavam selecionados. Aliás, que já estavam selecionados. Tá? Vou novamente limpar a seleção. E aqui eu tenho algumas outras opções que a gente pode ver numa outra oportunidade, né? Aqui, por exemplo, eu tenho como excluir colunas, como criar uma nova coluna. E o mais importante para mim é essa calculadora de campo, que é onde realmente eu vou poder trabalhar com as informações existentes na minha tabela. Então essa é a nossa calculadora de campo. Eu vou utilizar a calculadora de campo para calcular, por exemplo, a área de cada um dos meus distritos. Então, eu vou criar um novo campo chamado área. Esse campo ele vai ser real, com, por exemplo, 10 dígitos e, por exemplo, 4 casas decimais. E aqui eu coloco a expressão lógica que vai determinar o conteúdo desse campo. Então, eu vou pegar aqui na parte de geometria. Eu tenho aqui já uma função pronta para calcular a área. Então, essa área aqui, se você quiser em quilômetros quadrados, né, porque ela está em metros quadrados, você tem que dividir aqui por 1 milhão. Então, essa expressão aqui vai me dar a área de cada distrito em quilômetros quadrados. Então, vou dar um OK. E lá na minha tabela eu já tenho agora uma coluna com a área de cada um dos meus distritos. Utilizando novamente essa opção de calculador de campo, vou calcular a densidade demográfica dos meus distritos. Então, vamos criar um campo aqui de densidade demográfica real. E densidade demográfica seria a população do domicílio, do distrito, dividido pela área desse distrito. Então, com isso eu tenho a minha densidade demográfica, que está aqui, né? Importante, para que essas informações, essas modificações, né, sejam realmente introduzidas na tabela, você precisa finalizar a edição e gravar essas informações. Então, agora na minha tabela de dados eu tenho área e densidade demográfica. Com isso, eu posso fazer, por exemplo, um mapa de densidade demográfica. Posso vir aqui no estilo, escolher um estilo graduado, por exemplo, pela coluna densidade demográfica, utilizando 5 classes, né? Cor em tons de azul, tá certo? Então nós vamos classificar, OK, e aqui eu tenho um mapa de densidade demográfica da região metropolitana de São Paulo. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.